Olá, tudo bem? Eu sou Felipe Bart e este é o canal Jornalismo Opinativo. Por muitos anos eu não venho desenvolvendo nenhum conteúdo para esse canal e as pessoas nos comentários me surpreendem até porque ficam mandando perguntas, dando sugestões de novos vídeos, fazendo requisições não só através do canal, mas também até através do meu perfil pessoal. E na verdade eu estou há anos relutando para a criação de conteúdos novos. Faz um tempo que eu não atuo nessa área, mas continuo ainda com os meus estudos referentes ao jornalismo opinativo e também em relação ao jornalismo, comunicação de uma maneira geral. Então eu decidi voltar a criar alguns conteúdos aqui no nosso canal. Se você gostar desse vídeo novo, na qual hoje nós trabalharemos qual que é a estrutura de uma notícia isenta, né? É importante que a gente mencione isso, porque principalmente nos dias de hoje a gente vê muitas notícias que elas têm um viés, um foco mais político, preferências políticas nos meios de comunicação e na verdade isso sempre existiu, mas o que eu vou passar aqui seria a parte teórica, a estrutura da notícia isenta, o que o jornalista, o que uma pessoa que vai escrever um texto jornalístico ela precisa seguir para realmente transmitir a informação, porque jornalista na verdade ele deve transmitir informações. Se você quer opinar, então você tem que entrar na área do jornalismo opinativo e ver se a sua função realmente é de dar opinião. Se a sua função é somente de dar informação, aí você não pode transparecer ou deixar transparecer ou passar para o ouvinte, para o telespectador, para o leitor, os seus pontos de vista. Você tem que realmente transmitir somente as informações como elas são. Então no vídeo de hoje nós vamos trabalhar como que é a estrutura de um texto jornalístico. Acompanha comigo. Então como você está vendo aqui na tela, a fórmula da notícia é 3Q mais O mais C mais P. Os 3Qs eles são quando, a data do fato ocorrido, quem são as pessoas que participaram ou que estão envolvidas em tal acontecimento e o que de fato aconteceu. O O significa onde, o local daquela informação. O C significa o como, o modo, como que aconteceu tal fato, se for um acidente, como que aconteceu esse acidente, se foi um evento, como que ele foi promovido, né? E o P é o porquê, o motivo que levou a tal fato acontecer. No jornalismo, no texto jornalístico, principalmente na parte de redação, né, o texto jornalístico para um jornal, para um blog, ele se dá através de várias técnicas. Uma dessas técnicas é a pirâmide invertida, na qual as principais informações elas sempre estão no primeiro parágrafo. Caso, porventura, você precise fazer algum corte, né, precisa diminuir, não tem espaço para publicação num jornal impresso, por exemplo, o que acontece? Elimina-se os parágrafos subsequentes, deixando-se apenas o primeiro, pois é ali que nós temos as principais informações que vêm daquela forma, né? Os 3Qs, o O, o C e o P. Quando, quem, o que, onde, como e porquê. Quando você faz a leitura de um texto jornalístico, seja num jornal, num site de notícias, num blog, e tem uma frase que está no meio dele, assim como destaque, esse texto ele é conhecido como olho. Infografia é tudo aquilo que chama a nossa atenção, né, do leitor. Por exemplo, uma tabela, um desenho, um gráfico e assim por diante. Cada seção do jornal é uma editoria. Então nós temos dentro de um jornal várias seções, várias editorias. Pode ser de política, pode ser de economia, geral, lazer, segurança, esporte e assim por diante. Quando você estiver escrevendo e tiver siglas, se nós tivermos 4 letras, todas as letras elas são maiúsculas, até 4 letras. Então, por exemplo, OAB. Pode existir também a explicação do que é aquela sigla, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo. Quando passa de 4 letras, então a gente escreve junto, como é o caso, por exemplo, de Sebrae.
Sebrae também é uma sigla, mas como contém mais do que 4 letras, nós escrevemos juntos como se fosse uma palavra, ok? O texto jornalístico ele deve conter frases curtas e os parágrafos devem ter de 5 a 8 linhas, não fazer muito grande, porque senão também acaba deixando a leitura um pouco mais maçante. Quando você for escrever números, os números até 9 eles devem ser escritos por extenso. A partir daí você pode deixar apenas um numeral. Então, por exemplo, o número 8, escreve 8. O número 11, coloca os dois números uns formando o número 11. Quando você for usar horas, for falar de horários, é bom sempre usar as 24 horas. Para quê? Para a pessoa realmente saber que horário ou que período do dia tal notícia, tal acontecimento ocorreu. Então, por exemplo, o acidente ocorreu às 14h35. É à tarde. Né? Se você for falar 2h35, pode ser à tarde, pode ser à noite. Né? Então, usando esse formato fica mais fácil do leitor conseguir se situar também. E é bom a gente sempre evitar o gerúndio, né? O gerúndio é o ando, o endo e o indo. Bom, eram essas as informações que eu gostaria de comentar a respeito da escrita de um texto jornalístico. Obviamente que tem muito mais informações, muito mais teorias, muito mais dicas, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Obrigado e até lá!